O Lauro agora é oficial, né? O novo preparador de goleiros. Ele teve uma passagem marcante pela Ponte, oriundo das categorias de base. E teve um jogo contra o Flamengo, que ele marcou um gol de cabeça. Aliás, marcou pela Ponte e depois repetiu essa façanha. Aqui na tela o gol do Lauro. No último minuto, né? Aquela hora que não tem mais o que fazer. Esse, se não me engano, foi pela Portuguesa. Esse foi pela Portuguesa, foi aquilo que eu disse, né? Ele marcou pela Ponte e repetiu. Isso, e os dois contra o Flamengo. E os dois, coincidentemente, contra o Flamengo. Temos aí o gol pela Ponte ou não? Ah, tá, daqui a pouco. Então, esse é pela Portuguesa. Então, ele marcou pela Ponte, repetiu pela Portuguesa, jogando pela Portuguesa contra a equipe do Flamengo. Vamos analisar a chegada do Lauro, que agora é o novo preparador de goleiros da Macaca. CH. Eu não tenho como analisar o trabalho do Lauro, porque eu desconheço o trabalho dele como preparador de goleiros. Desculpa. E também não vou fazer comparação, porque eu acho que não tem comparação. O Betão é uma realidade. O Betão fez um ótimo trabalho. O Betão, como treinador de goleiros da Ponte, elevou com o seu trabalho o Quaresma para a seleção brasileira, sendo um time do interior de São Paulo. Então, eu não consigo entender tecnicamente essa escolha. Agora, o presidente tem o direito, efetivamente, de poder aí, não é, escolher os seus comandados, o seu grupo de trabalho. Tem todo o direito. Agora, eu não vou concordar, não concordo. E a parte técnica eu lamento muito. Nada contra o Lauro, ele pode surpreender a todos nós, mas eu acho um pouco sem sentido essa substituição, Batista. E para você, Tigrão? O Betão, você viu o susto que tomou o Ivan, né? Mas quando assim, deu... né, o Betão já foi. Então, o que nós precisamos fazer aqui é analisar o que é que pode fazer. O que você pensa do Lauro, que agora é o novo preparador de goleiro. Eu quero desejar a ele a melhor sorte do mundo. O Lauro tem uma belíssima história na Ponte. Eu tenho tudo a favor a chegada do Lauro e tenho tudo contra a saída do Betão, que é um cara que acrescentava muito. Poderia ter sido feita uma composição. Boa sorte para o Lauro, que vem aí aprender a profissão na Ponte, como ele é muito inteligente, foi treinado por grandes treinadores de goleiro, foi goleiro por muito tempo, não vai ter muita dificuldade. Então, boa sorte. O Marco Eberlin está se cercando de pessoas que trabalharam com ele, pessoas que ele confia, o Nenê também chegando aí para ser auxiliar técnico permanente do clube, já foi inclusive treinador da equipe principal, também tem uma história espetacular vestindo a camisa da Ponte e tomara que acrescente, que possa ajudar a Ponte a fazer um grande ano. Agora, eu não posso deixar de dizer aqui que o próprio goleiro titular da Ponte, o maior ativo do clube hoje, tomou um susto quando eu perguntei a ele, no ar e ao vivo na Rádio Bandeirantes, se ele já sabia que o Betão estava saindo ou não tinha sido procurado para dar continuidade ao trabalho. O Ivan rasgou elogios. Então eu acho que é uma perda, mas respeito o Batista. Respeito, o presidente é ele está com a caneta na mão e torço para que tudo dê certo. Mas considero muito legal a chegada do Lauro e muito ruim para a Ponte a saída do Betão. Poderia ter sido feita uma conciliação, uma composição em tudo isso daí. Só quero colocar um detalhe que eu não fiz, eu concordo com o Tigrão, todo sucesso ao Lauro, nada absolutamente contra, mas eu não conheço, não tem currículo por enquanto e tem tudo para aprender na Ponte, uma profissão que como goleiro ele fez muito sucesso. E para você, Júlio Nascimento, é oficial, a Ponte anuncia então a chegada do Lauro. O que você acha? Batistão, muda a filosofia, né, a metodologia de trabalho, né? O Lauro vai ter sua primeira experiência. Até seria interessante, né, quando nós tivermos a oportunidade de conversar com o Lauro, perguntar se ele fez algum curso, se ele se preparou.
porque senão provavelmente a metodologia dele vai ser com base naquilo que ele viveu nos treinos do dia a dia, né? Vai reproduzir o trabalho de um preparador que ele admira, que ele se inspirou. E o Betão teve um período, né, de estudos, ele fez o trabalho na base da Ponte, depois, desde 2018, estava no time profissional. Inclusive, a metodologia do Betão é a mesma do Cruzeiro, que trabalhava lá com o Fábio, então tinha sempre muito êxito. Ele vinha trabalhando, especificamente no caso do Ivan, não é um problema do Igor Vinhas, é mais com o Ivan, a questão da saída do gol. Então o Lauro vai precisar acompanhar isso também, continuar trabalhando essa questão da saída do Ivan e, conforme o tempo for passando, pegar as características de cada goleiro, a alimentação, a metodologia, a disciplina de treinos. Isso vai demandar um pouquinho de tempo, é o período de adaptação. Eu só acho um pouco diferente quando você contrata alguém para ser preparador, que é uma função que você precisa ter um pouco mais de metodologia, e quando você contrata um coordenador, que de repente com a experiência no futebol pode conseguir se adaptar de forma mais rápida. Mas de qualquer forma, boa sorte aí ao Lauro e também aos novos funcionários da Ponte, Batistão. E aqui está o gol que o Lauro marcou contra o Flamengo com a camisa da Macaca. Estádio Moisés Lucarelli, e aí está lá. Júlio César no gol, hein? Júlio César subiu, olhos abertos, testou bonito. Lá, centroavante. Cabeçada de centroavante, é o que eu ia dizer, né? Virou o pescoço no ar e tirou do goleiro. Se não cabeceia desse jeito, a bola não entra. Jogou na bochecha. E finalzinho de partida, a Ponte estava perdendo esse jogo aí de 1-0, e esse gol foi o gol de empate. Fato bastante incomum dentro do futebol, e aqui em Campinas tivemos dois, né? Marcantes, emblemáticos. Esse do Lauro contra o Flamengo e um do Irã contra a Sociedade Esportiva Palmeiras no Brinco de Ouro. E ambos os jogos empates. Ambos o da Ponte 1-1 e o do Guarani 2-2. 3-3. A maior das coincidências é os dois gols de cabeça do Lauro contra o Flamengo, né? Loucura isso. O futebol tem umas coincidências incríveis, né? Loucura isso. É a lei do ex que o Júlio Nascimento gosta tanto de falar, né? E essas coincidências, marcar gol contra o mesmo time. O futebol tem a parte mística, que é inexplicável, né? À luz da ciência. Você não consegue explicar certas coisas que ocorrem no futebol. Como tem um lance assim, olha, tem time que perde sempre para aquele time. Vai saber o porquê, qual é o motivo. Por melhor que seja o time que vai enfrentar aquele adversário, perde. Meu falecido e querido pai, corintiano fanático, ele dizia, mas contra o Corinthians, o Pelé é bonzinho, o Pelé é mais ou menos, mas o Joaquinzinho é melhor que ele. O Joaquinzinho jogava no Corinthians. Aí o meu pai dizia, mas contra o Corinthians ele... João Gomes. Finado, falecido, saudoso, que Deus o tenha, minha referência. E ele dizia, mas contra o Corinthians ele se transforma, parece que ele sente um sabor especial, ele já é o que é, e contra o Corinthians ele se multiplica. Aí um dia conversando com um torcedor do Juventus, que é raro, hein? Falando sobre esse assunto com ele, do Pelé, do meu pai, que por que o Pelé faz isso com o Corinthians e tal. Ele falou assim, fala pro seu pai que não é só contra o Corinthians não, tá? Vai lá, pergunta pro Mão de Onça. O Mão de Onça, ele deu chapéu no time inteiro do Juventus, deu um chapéu no Mão de Onça e entrou com bola e tudo. Então, tem as coincidências. Mão de Onça, goleiro do Juventus. Por isso que a gente é considerado o gol mais bonito da carreira. Considerado não, Pelé elegeu o gol mais bonito Só que esse da não carreira. Tem no filme. Agora tem um contra o Fluminense, não é esse o assunto, mas é bacana o assunto. Tem um contra o Fluminense no Maracanã que rendeu a placa do Joelmir Betting para o Pelé, que ele também pega na intermediária do Santos, come todo mundo e vai para dentro da rede. Né? Então, esse negócio da coincidência é legal, mas tem alguns caras, como dizia e diz o Zé Macio, o Pepe, que você não pode colocar em comparação em comentário nenhum, né? Você comenta de todo mundo. Esse cara aí que nós estamos falando dele, saúde para o Pelé, aliás, que está passando por um momento muito difícil, como dizia o Pepe, ele é de outro planeta. Então, falem só dos caras nascidos aqui no planeta Terra, e o Lauro é um desses. Marcar 2 gols de cabeça em jogos diferentes contra o mesmo time é uma coisa que não tem explicação lógica nem científica, mas tem a mística do futebol que talvez um dia explique isso. E esse gol do Pelé contra o Fluminense que rendeu essa placa, o Joelmir Betting, que trabalhava no Jornal dos Esportes
mandou confeccionar uma placa, está lá no Maracanã, até hoje eu vi. Às vezes que estive no Maracanã, fui lá olhar a placa e cunhou uma nomenclatura. Quando você fala gol de placa, por que gol de placa? Gol de placa por causa dessa placa que o Joemir... A origem. A origem, é isso aí. Gol de placa virou sinônimo de golaço. Você sabe outra coisa muito curiosa? Que a gente faz toda hora, né? O jornalista faz isso toda hora. Vai jogar, por exemplo, um time de Campinas contra o Sampaio Correia. Olha, o Sampaio Correia em casa não perde para os times de Campinas há 10 anos. Só que o time não é o mesmo, a circunstância não é a mesma. O período não é o mesmo. É verdade. Mas é aí que entra a mística. Só que aí o time... A mística entra em campo, poxa, o time que é diferente, a situação é diferente dos dois, vai lá e não consegue quebrar o tabu. Vai lá e entra no cacete. Vai lá e entra no cacete de novo. Ô, Júlio. Eu não disse nada não, Batista. Foi o Gil Kleber aí que disse, é verdade. Ah, o Gil Kleber. Essa vinheta aí foi o Gil Kleber. Exatamente. Batista, você precisava ver. É verdade. Diretor técnico da Rádio Bandeirantes, a voz tá estranha, diferente e tal, né? É verdade. Eu não consigo acreditar que é o Gil Kleber que está falando aí. É uma vinheta péssima. Péssimo. Desde quarta-feira eu não acredito em muitas coisas que o Gil Kleber faz, mas ele faz. Solta novamente a vinheta. Foi bravo, hein? Solta novamente a Gil É Kleber. verdade. Mas ele deu uma equalizada legal. A voz da vinheta tá muito melhor do que a voz dele. Não vai não. Eu tô desconfiado que o Antônio Lopes está com fome, né, Lopes? Temos esse papo de esperatranha aqui e o rango, ele tá só pensando no rango, não é isso? Não, Batistão, estamos tranquilos. E só mais um detalhe do Pelé, né? A gente sempre brinca nas transmissões quando alguém tenta um gol do meio campo, que é o gol que o Pelé não fez. Só que todo mundo também fez. E ontem, se não me engano, na final do Sub-17, Corinthians e Palmeiras, nós tivemos um menino da base do Palmeiras que marcou um gol do meio-campo. Mais um que entra na lista dos gols que Pelé não fez. E olha, o João Gomes, o pai do Tigrão, né? Um dia estive lá na casa do seu João Gomes e ele falou, Batista, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Vamos ao meu quarto. Falei, opa, não, é tranquilo, vem cá. Aí fui ao quarto do seu João Gomes. É um negócio impressionante, eu nunca vi isso. Ele era tão corintiano, mas tão corintiano, que ele decorou o quarto de dormir com um pôster do Corinthians. Campeão. Só pôster como Parede campeão. inteira, as 4 paredes de cima a baixo com pôster do Corinthians. Toda vez que... Falei, ninguém fez isso. O quarto, até porque a esposa não deixaria, né? A mãe do Tigrão é uma santa. Permitiu que o marido fizesse aquilo. E toda vez que o Corinthians era campeão, ele acompanhou o Corinthians durante tantos e tantos anos, aí sai aquele pôster do time campeão. Ele ia lá, colocava num quadro, vidro e pendurava. Pôs um, né, para fazer uma graça. Aí mais um, outro. Ele só não pendurou entre 1954 e 1977. Porque não teve, né? Aí não teve. Daí ele sossegou. E quando ele te chamou para ir no quarto, você é um cara corajoso, Batista, de ter ido lá. Porque naquele quarto lá, na manha e quietinho, ele construiu 10 filhos. Então veja você o risco que você correu.